Um dos destaques do São Paulo até aqui, Rafinha revelou com exclusividade à TNT Sports Brasil que encerrará a carreira no futebol da Alemanha. Recentemente, ele havia dito que gostaria de pendurar suas chuteiras atuando pelo Coritiba, seu primeiro clube, mas acabou mudando de ideia devido a algumas ligações que recebeu no começo desse ano. O lateral disse o seguinte: "Acho que no final de 2024 eu vou pendurar as chuteiras, que vou completar 20 anos de carreira. Tem duas possibilidades. Eu tenho 2 convites para terminar no futebol alemão e é lá que vou terminar minha carreira." Rafinha atuou pelo futebol alemão entre 2010 e 2019 e conquistou diversos títulos importantes por lá. Atualização, amigos tricolores. A Corte Arbitral do Esporte negou o recurso do São Paulo no caso que envolvia a saída do zagueiro Lucas Fasson em setembro de 2020 para o La Serena do Chile. O clube informou que não vai se manifestar sobre a decisão. Na ocasião, a FIFA concedeu um registro provisório ao zagueiro para defender o La Serena. O jogador, à época, com 19 anos, havia notificado São Paulo com um pedido de rescisão unilateral do seu contrato, válido até junho de 2021. O São Paulo, então, entrou na justiça para que Fasson cumprisse seu contrato. Clubes que estivessem interessados no jogador, portanto, teriam que pagar a multa rescisória do contrato de 40 milhões de euros, 244 milhões de reais à época. O São Paulo, durante o processo, afirmou que queria o retorno do atleta e que pela rescisão fosse obrigado a pagar a multa. O clube também processa Fasson na Justiça do Trabalho. Fasson alegou ter assinado um vínculo de 4 temporadas, de julho de 2017 a junho de 2021, antes de fazer 18 anos. Um contrato irregular na visão dele e de seu staff. Isso porque, apesar de a CLT e a Lei Pelé permitirem que clubes brasileiros façam contrato de trabalho por 5 anos com atletas menores de 18 anos, o regulamento da CBF também afirma que, em casos de litígio submetidos à FIFA, serão considerados os 3 primeiros anos de vínculo. O juiz negou a apelação por considerar que o São Paulo não tinha direito a fazer essa cobrança. O processo se inicia quando a CBF se nega a fornecer o documento de transferência à Federação Chilena, o que levou ao pedido de registro temporário fornecido pela FIFA. Dessa forma, São Paulo, La Serena e Fasson não fazem parte desse processo, que envolve apenas federações nacionais. O São Paulo foi condenado a pagar os custos da arbitragem, que ainda serão calculados. Além disso, o São Paulo terá que pagar 3.000 francos suíços a cada uma das partes, Federação Chilena, o La Serena e Lucas Fasson, com contribuição às despesas que eles tiveram com o processo. Atualmente, Fasson defende o Atlético Paranaense, mas não vem sendo utilizado pelo técnico Luiz Felipe Scolari. O Lokomotiv da Rússia fez proposta pelo zagueiro. O Arsenal acelerou o processo burocrático e assegurou a assinatura de contrato do atacante Marquinhos e São Paulo. O jovem jogador, de 19 anos, se despediu de colegas no CT da Barra Funda e não tem participado mais de atividades no local. O clube inglês apressou a assinatura do contrato depois de uma equipe holandesa tentar atravessar o negócio. O assédio sobre Marquinhos fez o Arsenal agir e fechar o negócio antes mesmo da abertura do período de inscrições, no dia 10. Marquinhos foi aprovado nos exames médicos e assim finalizou toda a burocracia para ser jogador do Arsenal. O jogador deve viajar ainda nas próximas semanas para a Inglaterra. Pelo futebol de Marquinhos, o Arsenal pagou 3,5 milhões de euros, 18,4 milhões de reais ao São Paulo. O clube brasileiro comemorou a oferta, já que poderia perder o jogador de graça. Marquinhos possuía contrato com São Paulo até 2024. Porém, esse acordo fere o regulamento da FIFA, apesar de estar dentro do que diz a legislação brasileira. O jogador assinou em 2019, aos 16 anos, seu primeiro contrato profissional. O vínculo de 5 anos é permitido pela Lei Pelé, mas a FIFA restringe esse primeiro acordo em apenas 3 anos. Portanto, o atacante poderia entrar com pedido na FIFA para rescindir o contrato a partir do meio do ano, quando completasse o 3º ano de compromisso. E diante deste fator, o São Paulo aceitou a oferta do Arsenal. Patrick é outro atleta que está com um contrato irregular segundo a FIFA.
O jovem é um dos jogadores mais promissores do clube, sendo campeão do mundo pela seleção sub-17. Participou do ciclo sub-18 e atualmente no ciclo do sub-20 da seleção brasileira, onde foi convocado para um torneio amistoso no mês de julho, ao lado de Beraldo e Caio. O possível assédio de outros clubes do Patrick deve ser ainda maior pela participação em tantos ciclos na seleção, jogando em diversos países com a amarelinha. O lateral fez ótima temporada no sub-20 em 2021 e até o momento não existe acordo para uma renovação contratual. Procurada, a diretoria do clube não quis dar detalhes. Atualizações é o que não falta. Ídolo do Fenerbahçe, o ex-meia Alex está alinhando um período de estágio com Jorge Jesus no clube turco. O desejo do atual técnico do sub-20 do São Paulo de trabalhar de perto com o Mister começou ainda durante a passagem do português pelo Flamengo em 2019, quando se conheceram, mas depende de um acerto de datas. Alex disse ao GE o seguinte: pedi a ele quando ele ainda dirigia o Flamengo e nunca bateram as datas. Combinar datas é o mais complicado. O dia a dia de equipes principais brigando por competições é duro. A data do estágio ainda não está definida, mas deve ser somente em 2023, após o final do contrato de Alex com São Paulo. O técnico já deixou claro que quer cumprir seu compromisso com o clube paulista, mas quer treinar uma equipe profissional no próximo ano. Ele disse: sou treinador do São Paulo até o fim do meu contrato em dezembro e depois sigo minha vida tentando ser treinador. Alex conversou com Jorge Jesus sobre o Fenerbahçe e sobre a Turquia, desde que o clube passou a manter contato para contratar o técnico português. Alex é um dos maiores ídolos da história do Fenerbahçe. Ele jogou no clube de 2004 a 2012 e conquistou o campeonato turco 2005, 2007 e 2011, a Supercopa da Turquia 2007 e 2009 e a Copa da Turquia 2012. O São Paulo está preparado para enfrentar o Avaí neste sábado às 19 horas em Florianópolis pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na última atividade antes da viagem para Florianópolis, Ceni comandou um treino tático e fez os últimos ensaios pré-duelo contra o Avaí. Depois, o elenco já foi em direção à capital catarinense e chegou na tarde de sexta. Um possível São Paulo para o duelo conta com Jandrei, Igor Vinícius, Diego Costa, Léo e Wellington, Pablo Maia, Rodrigo Nestor, André Anderson ou Patrick, e Alisson, Luciano e Caleri. A equipe não terá 3 titulares para a partida. Arboleda está com a seleção do Equador, enquanto Rafinha e Igor Gomes estão suspensos. Andrés Colorado, Nicão e Thales Costa ainda se recuperam de lesões. Alisson, que cumpriu suspensão contra o Ceará, pode voltar. O jogo em Santa Catarina pode reaproximar o São Paulo da liderança do Brasileiro. Na 5ª posição, com 13 pontos, o time tem 2 pontos a menos que o Palmeiras e o Atlético Mineiro, que se enfrentam no domingo, e o Corinthians, que enfrenta o Atlético Goianiense no sábado. O Coritiba, com 13 pontos, é o 4º colocado. E para essa partida do São Paulo teremos uma novidade. O Luciano pode completar 100 jogos com a camisa do São Paulo. Bora atualizar vocês de como andam as coisas nas categorias inferiores do São Paulo, tudo o que rolou nessa semana até o momento. Na segunda-feira, dia 30, o elenco feminino principal do São Paulo venceu o Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro Feminino por 4-1. O duelo foi disputado em Cotia e foi válido pela 10ª rodada da competição. Na quarta-feira, dia 1º, a equipe sub-20 masculina do São Paulo mostrou poder de reação e venceu o Grêmio Osasco de virada por 3-2, atuando no José Liberati. O próximo compromisso do sub-20 será neste sábado, dia 4, às 11 horas, visitando o Flamengo no Rio de Janeiro. O confronto marca a estreia no Campeonato Brasileiro. A partida terá a transmissão do Sport TV. Pelo sub-20 feminino, em busca de vaga na decisão do Brasileiro, o São Paulo enfrentou o Flamengo na tarde de quinta-feira, dia 2, e sofreu derrota pelo placar de 3-1, em jogo disputado no Estádio da Gávea, no Rio de Janeiro. Na próxima quinta-feira, dia 9, o São Paulo volta a enfrentar o Flamengo às 15 horas no CFA Laudo Natel, em Cotia. Já os times sub-15 e sub-17 masculino do São Paulo voltam a campo neste sábado para encarar o Água Santa às 9 horas e 11 horas, respectivamente,
na Arena Inamar, em Diadema. As equipes infantil e juvenil do tricolor estão classificadas e com a liderança assegurada. Essas foram as notícias de hoje do nosso Tricolor Paulista. As atualizações do nosso clube querido são feitas com muita dedicação, então não esqueçam de curtir, se inscrever no canal e ativar o sino para receber as notícias diariamente. Aproveito para convidá-los a conhecer meu segundo canal, Tami SPFC, com as rapidinhas do nosso Tricolor. E já sabem, né? O nosso encontro é aqui no YouTube no próximo vídeo. Fiquem com Deus e até mais!